Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e hoje vamos ver mais uma mensagem. Vamos falar sobre o homem Nico, o homem do pecado, lá de 2 Tessalonicenses. Vamos então aí à cereja do bolo. Agora é a hora da palavra. Vamos ao texto de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, e vamos lá. Diz o texto: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso reencontro com Ele. Então essa palavra eu deixei em maiúsculo para você pensar um pouquinho nela dentro desse texto. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Meus queridos, nós aqui deste canal já vimos em outras mensagens, que a vinda de Jesus se refere à destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Nós vimos também a importância de Jerusalém dentro do contexto bíblico da nação de Israel. Essa é a verdade bíblica. Não é a verdade do cristianismo tradicional que prega que a vinda de Jesus é para o futuro dos dias de hoje, roubando da Bíblia o entendimento que ela nos dá. Já vimos também aqui neste canal mensagens em que eu abordei a ordem aos cristãos, que Jesus deu para eles fugirem da Judéia, para irem para as montanhas. Por quê? Porque a destruição estava por vir. Veja que está tudo dentro de um contexto. E, igualmente também, isto os salvaria, claro, da destruição iminente daquele mundo, do mundo judaico, do judaico bíblico, que se referia a Jerusalém. Aliás, Jerusalém, meus queridos, era o mundo para Deus. Vou repetir. Jerusalém a Jerusalém terrestre, era o mundo para Deus. E o que estava fora de Jerusalém não era contado. A palavra reencontro desse texto aí que lemos, ela é importantíssima, pois reforça a ideia daqueles que um dia estiveram com o Senhor. Por isso que Yahshua disse que seria a geração dele que isso tudo iria acontecer. Por isso que ele fala, sugere uma reunião novamente com ele. Porque aquilo ali era para aquele povo, estava contextualizado com aqueles dias. Isso é muito importante a gente saber. E outra coisa, meus irmãos, cada ponto das cartas de Paulo, não somente de Paulo, como todos os discípulos, tinha uma especificação. E isso é de suma importância você entender e saber separá-los por ponto. Nunca devemos estudar a Bíblia como um assunto somente. Nós temos que sempre separá-lo pelos temas, por datas, por sua tradição, pelo seu contexto, porque senão corremos o erro do sistema religioso, que foi bater a Bíblia em um liquidificador e tomar. E isto aconteceu para a sua própria condenação. O verso que nós lemos aqui demonstra que aquele povo ali de Tessalônica, eles estavam aguardando o Apocalipse dentro de Jerusalém. Essa carta foi escrita em 50 depois de Cristo. E essa cidade, ela era distante da terra de Jerusalém. Ao olharmos com mais atenção a esta carta, passa-nos a ideia de que a vinda de Cristo, para eles ali, já tinha acontecido. Ou seja, para eles, para aquele povo de Tessalônica, Jerusalém já havia sido destruída. Porque era isso o tema daquela geração ali, o tema daquele texto, daquele contexto que eles estavam vivendo, era isso, era a destruição, era a vinda do Senhor, era a destruição de Jerusalém. Então eles pensavam que Jerusalém já havia sido destruída. E em resposta a isso, Paulo escreve no versículo 13, e vamos ler. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Irmãos, veja o que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo que a destruição de Jerusalém não viria até que a rebelião tivesse acontecido. E o líder da rebelião seria o quê? O homem do pecado. E este seria revelado. Ele então disse que tipo de coisas esse rebelde faria. Atenção, nós estamos falando do homem do pecado. E aí Paulo nos dá aqui dicas de quem ele seria e o que ele faria. Vamos lá.
2 Tessalonicenses agora versículo 4. Vamos prosseguindo, abençoados. Diz o texto: ele se exaltará e se oporá a tudo o que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Meus queridos, essa passagem ela é muito importante. A evidência é clara do homem do pecado. Não, é uma evidência. Agora, esse texto aí está nos informando o que é uma indicação clara de quem seria este homem. E também nos mostra que não seria qualquer homem. Então, abençoado, só isso aqui, essa passagem, ela descarta qualquer hipótese deste homem do pecado se levantar nos dias atuais. Sabe por quê, meus queridos? O templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo. E o texto está claro aí, não está claro? O que o texto está falando? O texto está dizendo que ele se fará passar por Deus e se sentará no templo de... E qual era o templo de Deus? O templo de Jerusalém. Isso descarta. E ainda que construam outro templo, como é a ideia de hoje, né? Estão com a ideia de hoje, este templo que poderá ser construído não terá valor textual e literal para Deus. Sabe por que, meu irmão, não terá se construir esse templo? Porque a aliança mudou de dedo. Quem está acompanhando a gente há mais tempo entende o que eu estou falando. Por exemplo, em relação ao verdadeiro homem da iniquidade, biblicamente falando, teria que ser uma pessoa que fosse fisicamente capaz de se levantar no templo e se proclamar ser Deus. Não era qualquer homem. Isso necessitaria que fosse, atenção, estou falando do homem do pecado daqueles dias, porque os dias de hoje já foi descartado, o tempo foi abaixo. Então, abençoado, isso necessitaria que essa pessoa estivesse vivendo lá antes do ano 70. Não pode passar do ano 70. Porque foi quando o templo foi destruído. Porque em nenhuma outra época, desde o ano 70, houve um templo para que esse homem se levantasse, e nem haverá, porque eu já te falei as situações, por causa da aliança mudou. Além disso, não existe nenhum verso, atenção, não existe nenhum verso no Novo Testamento, nenhumzinho, irmão, que prediz sobre uma reconstrução do templo. Então, o templo teria que estar de pé para que esse homem se levantasse nele nos dias de hoje. E não há, no Novo Testamento, nada falando que para reconstruir templo. O templo veio abaixo e acabou. Não tem valor para Deus os templos, não somente de Jerusalém, como nenhum deles. Está entendendo? Isso destrói o argumento do homem do pecado para estes dias. Aliás, o pecado seria outro problema para remontar esse homem nos dias de hoje. Com a queda da legislação judaica, a destruição da nação e o templo, o pecado foi para o ralo. É isso mesmo, irmão. E aí, irmão, entramos na parte da história, em que temos várias ideias sobre o homem da iniquidade daqueles dias. Né? E nós precisamos nos aprofundar da história para poder apontar quem era esse homem iníquo daqueles dias. Então, houve uma história contada por Flávio Josefo. Vocês já ouviram falar, eu dizer aqui, citar Flávio Josefo várias vezes. Né? Josefo foi um historiador judeu contemporâneo daquela história que estava acontecendo naqueles dias. Tá? E inclusive, Flávio Josefo, ele é muito conceituado. Ele é muito estudado pelo sistema religioso também. Inclusive, esse livro que eu vou citar aqui, A Guerra dos Judeus, dos Hebreus, aqui no Brasil, ele é distribuído pela gráfica oficial da Assembleia de Deus, que é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E tem aquelas as lições das escolas dominicais, muita gente conhece e usa, né, essas lições deles lá. Então, esse livro, para vocês acharem que eu estou fora de um contexto, não, estou dentro de um contexto cristão atual, em que eles veneram em seus estudos teológicos Flávio Josefo. E nós aqui também não vamos deixar passar desapercebidos de tão grande riqueza que trazem esse complemento à história bíblica. Ele conta em seu livro A Guerra dos Hebreus, no capítulo 3, sobre um tal de João de Levi de Gichala, ou Guichala. Muitos estudiosos apontam que ele se enquadra nesta descrição do homem da iniquidade.
do homem do pecado de 2 Tessalonicenses. Foi contemporâneo de Jesus, era com certeza um anticristo daquela época. Dentre os vários que surgiram, inclusive João em sua carta, acaba com o futurismo da aparição deste homem como um homem único, quando diz no plural anticristos. Vamos ver quando João falou isso? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, está ali, ó. João falando, né? Filhinho, já é a última hora. É já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Esse homem que eu acabei de citar, João de Levi, de Gijala, o templo também estava de pé. Então você vê que ele se encaixa. Então, queridos, olha, mais uma vez vemos as escrituras destruindo a escatologia futurista do sistema religioso. Por isso, meus irmãos, que hoje há um litígio muito grande entre a igreja denominacional e a Bíblia. Eles estão em lados opostos. O historiador Joséfo, né, escreveu sobre como o tal de João, Levi, né, era egoísta, inescrupuloso, com poderes persuasivos que convenceram muitos de que ele era o enviado de Deus para libertá-los. Ele se proclamou o Messias de Israel. Além disso, João Levi, atenção, tomou o templo e se sentou nele como Salvador, como Deus. Roubou os vasos do templo em busca de ouro e fez com que os sacrifícios de animais acabassem. Olha só o que ele fez. Porque ele se assumiu a forma do Messias. Também saqueou o povo, até mesmo queimando os seus armazéns de comida, porque ele disse que não haveria fome, porque ele estava ali. Ele era o Messias, ele iria fazer sinais. E isto causou grande fome, que matou milhares de pessoas em Jerusalém. Ele comprou ajuda, né, de saqueadores daquele tempo, principalmente os remanescentes de Edom, chamados idumeanos, que matariam 8.500 judeus, incluindo os sacerdotes. Veja a referência aí que eu separei na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, quando Paulo faz mais uma vez alusão a esse homem. Diz ali: esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, ou seja, a oposição, né, com poder, sinais e falsas maravilhas. Está aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Essa referência aí que Paulo faz a esse homem. Então, abençoados, o texto fala de sinais falsos que João Levi declarou ser Deus e que livraria o povo dos romanos. Por isso que ele mandou ali que os armazéns de comida dali do povo que vivia em Jerusalém fossem queimados, pela fé que Deus milagrosamente os livraria de seus inimigos. Mas, ao invés disso, o povo que levou em consideração este João morreram de fome. Mesmo o grande general romano Tito pediu que João Levi deixasse o templo para que ele não fosse destruído na batalha, e João recusou. João Levi fez com que o templo fosse destruído. Irmãos, sem ele, o templo poderia ter sido poupado por causa de Tito, que ele não estava considerando destruir o templo, ele não estava considerando. Por quê? Porque era uma das maravilhas do mundo antigo, o templo daquela época de Herodes. Então, essa, queridos, é uma das hipóteses, pois haviam muitos anticristos, como João avisar em sua carta que eu mostrei para você. Mas vamos prosseguindo aqui em Tessalonicenses. E Paulo continua falando mais sobre o homem do pecado. Vamos ver 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora do verso 5 ao verso 7. Vamos ver que Paulo continua falando aí do homem do pecado. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que o está detendo? Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afastasse aquele que a detém. Meus irmãos, João não era apenas um líder rebelde, tá? Esse João é rebelde. Mas ele era um falso Messias. Ele afirmou ser uma divindade ao tomar o templo. E o único que ficava em pé dessa forma no templo era o sumo sacerdote. E neste caso aí, por isso que eu deixei para vocês entre parênteses esse nome, Ananus. Tá? Ananus era o sumo sacerdote nessa época em que foi escrita a carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá por volta do ano 50 depois de Cristo. Então Ananus, ele tinha tremendas habilidades diplomáticas e tinha conseguido negociar tratados de paz com Roma. Muitas vezes ele evitou a guerra, né, esse sumo sacerdote. Irmãos, olha só, deixa eu dar uma aspas aqui. A fonte desse trabalho
que eu estou expondo aqui nessa mensagem, tá? Ela foi retirada do livro Flávio Josefo, A Guerra dos Hebreus, tá bom? Isso é muito importante falar, né? Por quê? Porque muitos que não querem acreditar no contexto da Bíblia, quando afirmamos que este homem não pode ser para os dias de hoje, porque o Templo de Jerusalém foi destruído, e não há nada escrito no Novo Testamento que indique para fazer uma reconstrução de templo, como querem os cristãos e judeus. Este não terá valor bíblico, terá valor para a denominação, para o sistema religioso, mas para o contexto bíblico do que nós estamos mostrando aqui não tem valor nenhum. Então, para essas pessoas que mesmo assim não acreditam no que estou falando, porque as pessoas podem dizer assim, mas André, por que os apóstolos não eram claros em seus escritos, né? Às vezes a pessoa pode falar, André, por que eles não fossem mais claros? É porque ficou uma incógnita aí, né? Primeiro, por causa do pensamento errado que nós temos a respeito da própria Bíblia. Então, há uma confusão, né? Quando você recebe essa palavra, ela vai contra a tradição daquilo que você recebe desde berço. E, por outro lado também, porque se eles fossem claros em seus escritos, eles trariam complicações para que essa própria palavra corresse o mundo daqueles dias. Porque havia uma guerra iminente no ar, né? Você imagina aí se as pessoas hoje têm uma liberdade de escrita dentro da Ucrânia e dentro da Rússia. Claro que não se imaginam isso. Tudo lá deve estar sendo confiscado, porque pode ter algum segredo, alguma coisa, da mesma maneira naqueles dias lá. Se eles fossem claros em suas passagens, a palavra não ia correr. Por isso que muitos fatos narrados em suas cartas deixam muitas lacunas. Porém, as lacunas existem por quê? Porque nós estamos acostumados a ouvir esses livros de uma outra forma, de uma outra interpretação. Tá bom? Estão entendendo, abençoados? Porque muitas passagens nós temos que tentar buscar naqueles dias, e é isso que estamos fazendo. Nós estamos fazendo especulações naqueles dias, porque tudo isto seria para aqueles dias, conforme Jesus disse em Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 34. Nós estamos obedecendo aqui o que Jesus falou, estamos em linha com o que Jesus falou. Olha aí, essas coisas o quê? O homem da iniquidade, a besta, os anticristos, né? Tudo o que engloba a parousia na vinda de Jesus, que é a destruição de Jerusalém, do pacto, né? Da nação ali bíblica, judaica, e o surgimento de novos céus e nova terra. Lembrando, mais uma vez, que terra no contexto bíblico, desse contexto bíblico, é Jerusalém. Então, quando fala destruição da terra, destruição de Jerusalém, tá bom, meus amados? Então, a gente tem que sempre pensar Bíblia desta maneira, tá bom? Isso é saudável. Diferente do cristianismo tradicional, que matam vidas em suas previsões catastróficas sobre um apocalipse mundial para os dias atuais. Eu tenho conversado com alguns psicólogos que estão se chegando em graça, olha só coisa importante, né? Alguns psicólogos que estão chegando em graça, porque eles estão conseguindo enxergar, dentro disso que a gente está falando, uma libertação do povo. Porque eles sabem o que eles têm recebido em seus consultórios. Quando eu falo para vocês que o número de suicídio entre os cristãos só vem aumentando, número de divórcios, tudo isso, é por causa de todo esse contexto. Mas voltemos aqui ao texto. Então, o sumo sacerdote Ananias, daquela época em que foi escrita essa carta de Tessalonicenses, era literalmente capaz de segurar a rebelião completa que João Levi estava querendo. Esse é o motivo de Paulo falar que aquele que segurava devia ser retirado do caminho, porque se não fosse retirado do caminho, talvez Jerusalém não fosse destruída e o templo não viesse abaixo. Mas tinha que vir. Até que Ananias, o sumo sacerdote, que segurava João e sua rebelião, foi morto. Aí começa o quê? A destruição da terra. Ou seja, de Jerusalém, a cidade. Veja o relato do livro de José, que eu separei aqui para vocês. Tá? Ele cita uma dessas passagens. Diz aí o texto. Eu não devo estar errado ao afirmar que a morte de Ananias foi o começo da destruição da cidade, e que a partir desse dia deve ser datada a queda de seus muros e a ruína de seus negócios. Tá? E o relato de José, esse relato aí, ele bate certinho com o que escreveu Paulo lá em Tessalonicenses, né? Na segunda carta, no capítulo 2, no versículo 8, diz o texto. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Quando a vinda do Senhor ocorreu? Quando? Com a destruição de Jerusalém. E finalmente lidaram com João Levi. Meus irmãos, ele foi a causa da rebelião
que levou, atenção, ao ataque dos romanos, que levou João a queimar todos os mantimentos e declarar que eles precisariam de comida, porque ele era Deus e proveria a comida para eles. Então João, ele se colocou ali naquele período, esse João de Levi, como o homem do pecado, porque ele se declarou Deus. E como o povo Jerusalém já estava cercada naqueles dias, foi quando ele foi destruído. Então esse João, ele alocou as milícias no templo, matou os sacerdotes e não apenas fez com que Jerusalém fosse destruída, mas mesmo o templo que os romanos não queriam destruir, João Levi era tão mau que nos surpreendeu. Ele acabou provocando a própria destruição da cidade. Meus amados irmãos, essa é a interpretação pura da palavra, sem entrar em litígio com ela, respeitando ela dentro do seu tempo. Irmãos, quando nós pensamos para quem Paulo escreveu esses textos de Tessalonicenses, não faz nenhum sentido para aqueles a quem foi endereçada essa carta. Eu falei isso um pouquinho no começo desse vídeo. Ela se tornaria sem sentido. Imagina as pessoas lendo isso ali, né? Se eles não tivessem passando por estas situações naqueles dias. Então não teria sentido nenhum Paulo escrever isto se eles não tivessem passando por isso. Se nada estivesse ocorrendo naqueles dias. Agora, se nada realmente não tivesse ocorrendo naqueles dias, essa carta seria um mistério tremendo. Aquele povo ia ficar se perguntando assim, o que Paulo está querendo dizer com isso? Alguns diriam até que Paulo ficou louco. Nós estamos vivendo tempos de paz e Paulo escreve isso? E para nós também nos dias de hoje seria uma surpresa, né? Ou seja, ela não teria valor naqueles dias e até para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque para acreditar nisto para os dias de hoje, teríamos que negar todo o Antigo Testamento, suas profecias, a Torá, toda a cultura judaica, a história judaica, o contexto judaico. Uma coisa louca. Mas é assim que o sistema religioso pensa a Bíblia. É assim que eles fazem. Eles colocaram na cabeça das pessoas que isso ainda está para acontecer. Aí, abençoados, eu me lembro que uma das armas da igreja, no segundo, terceiro, quarto século ali, para convencer as pessoas que viviam sobre o Império Romano, que era um império que virou um império religioso, Roma virou um império religioso, então as pessoas não queriam lutar pelo exército romano, por essa causa. Eles inventaram nessa época um monte de doutrinas iguais a estas, como o diabo, como o inferno. Inclusive eu falo isso no livro A Doutrina do Inferno. Eles inventaram isso, dizendo que quem não se alistasse em seus exércitos lá, não era de Deus, consequentemente era do diabo, e que iriam queimar no inferno. Mediante estas ameaças, o povo, sem ter como se defender dessa heresia, vestiam as armaduras do poderoso exército dos cruzados, que era conhecido o exército romano da igreja, que dominou o mundo por vários e vários séculos, e ia para a guerra. E eles venciam as batalhas. E hoje, meus amados, na verdade, continuam dominando. Obrigando as pessoas a vestirem suas armaduras falsas, se proclamando serem Deus e se sentando no trono parecendo ser Deus, roubando suas dignidades. E hoje o povo vivendo em fome extrema, porque é onde tem mais fome, onde tem mais miséria, é onde tem esse tipo de comportamento religioso cristão, fora da Bíblia, mas ficam felizes. Infelizmente essas pessoas foram doutrinadas para isso. Elas ficam felizes quando, sorrindo, sem dentes na boca e desnutridos, entregam seus 10% à oligarquia milionária religiosa. Irmãos, o fato verídico é que o poder secreto da iniquidade já estava em operação no primeiro século. E isso culminou no julgamento, no ano 70 dessa iniquidade. Eles se renderam a esse tal de João. A Bíblia fala, há várias profecias falando da prostituição do povo de Israel bíblico. Então o poder secreto da iniquidade não está em operação há 2000 anos, esperando no nosso futuro. Paulo estava claramente falando de uma pessoa maligna do primeiro século e outra pessoa que estava segurando esse mal, que eu já falei, João Levi e o sumo sacerdote Ananias.
Eles cumprem esse requisito para serem enquadrados nessa passagem. Foi isso que eu mostrei para vocês. Claro que existem outras teses, mas dentro desse contexto, daqueles dias, não nos dias de hoje. Bom, abençoados, a mensagem foi entregue. Estou com a consciência tranquila, como alguém que lhes entrega uma verdade e um tesouro. Livros com a interpretação do preterismo completo que eu recomendo. O Sermão do Fim do Mundo, uma escatologia que você nunca viu. Neste livro é feita uma análise detalhada do Sermão do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24 e capítulo 25, sob a perspectiva da escatologia consumada, desafiando interpretações tradicionais e revelando o cumprimento das profecias no contexto do primeiro século. Bom, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem. Graça pura, chamados para fora. Fato real, as palavras se cumpriram, como Isaías previu. A queda de um tempo que em glória se ruiu. O mundo espera por algo que já passou. Jesus veio e mostrou que ninguém acreditou. Não sobre o futuro, mas sobre o que já se deu.